Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal de José. Olha, hoje nós temos um programa bacana, logo mais. Nós estamos falando do dia 22 de maio de 2020. Então, às 19 horas, nós teremos uma live com Ciro Gomes. Ciro Gomes estará aqui com a gente no Portal de José. Então, se você quiser fazer algumas perguntas, enfim, aí no espaço que você tem aí para fazer os comentários, você mande suas perguntas, eu vou tentar compilar e transmitir para o Ciro algumas questões aí que eu tenho certeza que serão muito diferentes das que são debatidas mundo afora, né? A gente tem muita contribuição e se você está chegando agora no nosso portal, você é muito bem-vindo, se inscreva também. A gente vai tentar sempre entrevistar pessoas importantes da política nacional e a gente espera que seja um papo muito diferente, muito propositivo, muito esclarecedor em muitos aspectos. Bom, mas aqui no Brasil hoje, enquanto a gente não vai para a nossa live logo mais, a gente teve uma ação da Polícia Federal. Uma ação que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em um processo que se iniciou, num inquérito que se iniciou em 19 de março de 2019, tem mais de um ano, para apurar fake news. E saiu entrando, enfim, na casa, nas instalações de algumas das pessoas que são objeto dessas investigações. E muitos ficaram chocados, ficaram surpresos com o funcionamento das instituições. Eles acharam isso uma arbitrariedade. Ou seja, para fortalecer e bater palmas quando a polícia atua, quando a justiça atua, o Ministério Público atua sobre seus adversários políticos, eles ficam absolutamente entusiasmados, né? Mas quando a lei, a instituição, o Estado bate às suas portas, eles ficam nervosinhos, né? Eu digo para vocês o seguinte, tá barato para essa gente, tá muito barato. Se eles forem objeto só de investigação relacionada a fake news, tá muito barato, porque na verdade eles são golpistas. Muitos deles são estelionatários, vigaristas que estão a fim de dinheiro e, sobretudo, porque eles enxergaram que tem muita gente idiotizada no Brasil que dá espaço, dá atenção para um tipo de discurso que é uma verdadeira fake news. Porque quando essas pessoas vão para as redes dizerem que o Estado pode funcionar, que a Constituição Federal ela pode ser violada, que as instituições colocadas, instituídas dentro da Constituição Federal, elas podem ser tangidas por forças externas que não as forças democráticas, esse pessoal está fazendo uma fake news muito perigosa. Eles acabam resvalando na Lei de Segurança Nacional porque eles estão pregando, eles estão estimulando, estão emulando as pessoas a acreditarem que destruindo essas instituições o Brasil pode ficar melhor. Quando você analisa o que essas pessoas andam falando para cima e para baixo, você vê muitas das vezes elas invocarem aqui o artigo 142 da Constituição Federal. O artigo 142 da Constituição Federal, gente, não tem nada a ver com o que esse pessoal fica dizendo nas redes. E aí fica um monte de gente dizendo artigo 142, intervenção já, Forças Armadas já. O artigo 142 explica precisamente qual é o papel das Forças Armadas. Diz o artigo: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. É assim em todo lugar. O Presidente da República é eleito pelo povo, mas não quer dizer que ele manda nas Forças Armadas a hora que ele quiser. Ele está vinculado ao império da Constituição, ao império da lei, ao que está colocado no nosso sistema. E destinam-se à defesa da pátria, enfim, defesa contra agressões externas, né? A garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Então, as Forças Armadas, elas fazem uma garantia externa para que as instituições funcionem internamente sem nenhum tipo de resvalo, nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de agressão. Se isso estiver acontecendo, numa situação muito extrema, por exemplo, um grupo gigantesco de pessoas cercarem a sede do Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas podem ser chamadas para conter qualquer tipo de problema, ou poder legislativo, ou uma rebelião em qualquer estado. Enfim, o presidente da República ele pode convocar as Forças Armadas.
Mas existem uma série de ritos e esse pessoal acha que é assim. É porque eles querem que Bolsonaro, essa criatura, seja o imperador perpétuo do Brasil, acham que podem então ficar emulando as pessoas a praticarem crimes, né? E aqui os jornais estão colocando, isso aí vai repercutir ainda um tempo, né? Que essas criaturas aqui são as principais que foram objeto dessas apreensões e buscas, né? O Alan dos Santos, que é essa figurinha aí emblemática, que eu já critiquei muito aqui, porque ele se coloca como jornalista, mas a única coisa que ele não faz na vida é fazer jornalismo, né? Ele é simplesmente um vassalo, um puxa-saco, um bajulador de Jair Bolsonaro. É a única coisa que ele faz na vida. E durante a aparição da Polícia Federal na sede lá da empresa dele, que parece ser a casa dele também, ele simplesmente reforçou tudo aquilo que é objeto das investigações, que ele é um golpista, ele é uma pessoa que está atuando para desestabilizar as instituições e ataca a honra pessoal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que é uma ruptura institucional, quer dizer, o fato de ter sofrido ali uma ação policial, houve uma ruptura na cabeça dele. E a gente precisa fazer algo. A gente quem, cara? Pálida? Então não está satisfeito com o Supremo, com a Polícia Federal, a Procuradoria da República, a gente vai fazer o quê? Você pode explicar? Então esse pessoal acaba se enrolando mais, porque eles têm uma mente deformada. Bom, ele disse que o Foro de São Paulo estaria por trás disso, né? Eles acham que vão me intimidar. Eles acham, sim, o Supremo Tribunal Federal não intimidará o senhor Alan dos Santos, porque ele continua a dizer que esse pessoal, que os ministros são moleques. E aí foi falando mais, se vitimizou, que a Polícia Federal entrou na casa dele com armas, queria que tivesse entrado como? Com flores? Na casa de todo mundo, na casa de todo delinquente, de todo investigado, de toda pessoa que eles vão prender, eles vão armados. Na sua casa eles vão com flores? Vão com a mariola, com a paçoca, não é? E ficou super atacado, e as pessoas estavam com ele também, que está vendo uma ditadura do STF, estamos vivendo uma ditadura. Olha só, gente. É por isso que eles estão sendo objeto dessas investigações, porque eles ficam estimulando as pessoas a acreditar exatamente nesse tipo de fake news. É uma fake news perigosa, que é uma fake news que coloca as pessoas em conflito com respeito institucional. Gente, quando o homem saiu das cavernas, quando não se tinha nenhum tipo de instituição, tudo era resolvido na base do direito dos bíceps, da clava, das pedras. Quem tinha mais força, quem era mais violento, impunha sua vontade. Mas o homem foi se civilizando e ele criou um negócio chamado Estado. E o Estado passou a ser o detentor do monopólio da força. Para fazer o quê? Para dirimir conflitos entre as pessoas de uma sociedade. Então os homens foram constituindo uma moldura que a gente passou a dar o nome de Estado, e esse Estado normalmente ele é regulado por leis e compete aos súditos respeitarem as leis, sobretudo porque as leis, quando são feitas pelos próprios súditos ou delegados pelos súditos, aí elas têm que ser respeitadas por todos nós. Às vezes a gente não concorda com uma situação ou com outra, mas para bem do funcionamento do sistema, a gente tem que se submeter a essas normas. E esse pessoal, eles são absolutamente golpistas. Se você vê hoje, entrar aqui no site do Terça Livre, no meio dessa confusão toda aí, e ver o como é que é indubitável, né, inequívoco, que eles estimulam o ódio e a quebra da ruptura institucional, mesmo ele ali estando diante de uma situação legal, uma situação juridicamente perfeita que estava acontecendo, uma investigação natural de crimes que foram cometidos e são cometidos contra o Brasil, contra instituições e contra a honra de pessoas, ele ficou chateado que as pessoas estavam ali armadas, como eu já comentei com vocês, né? Mas se você vê ali o comentário das pessoas, artigo 142 já, do Adracir de Paula, artigo 142 também, João Carlos Leme, vergonha nacional esse STF, Gilvan de Souza, Ventralbe tem razão, Valcris Araújo, Ventralbe tem razão quando dizia que tinha que prender todos os vagabundos do Supremo Tribunal Federal, né? E tem uma coisa também, né? Enquanto eles estavam ali na live documentando a ação da Polícia Federal, os seus seguidores mandando grana, né?
E aí eles deram uma esticada e o povo clicando ali, mandando R$10, R$100, R$140 e vamos embora. Fizeram um caixa bonito com essa ação da Polícia Federal. E aí outros comentários dos seus seguidores são inequivocamente seguidores de golpismo, né? Cadê as Forças Armadas que não param esse STF? Eliana Rico. Fora STF, Kleber. Forças Armadas neles, o Mesclang Lung. Cadê o Exército? Samuel Portela. Destituição dos membros do STF já, do James Ferraro. STF Vergonha Nacional. 3 patetas. Gente, e aí quando você pega os prints do canal dessa rapaziada, os títulos, eles demonstram o quão eles fazem uma pregação golpista 24 horas por dia. STF rasga a Constituição. Esse é um título de um. A ditadura dos 3 patetas, se referindo ao ministro Celso de Mello, Barroso e o outro ministro, Alexandre de Moraes. Um povo armado jamais será escravizado. STF contra o Brasil. Um cabo e um soldado. Basta, faremos cumprir a Constituição. Como? Nós faremos cumprir a Constituição? Como assim? Nós faremos. Nós quem, cara pálida? Clube Militar manda recado ao STF. Povo vai às ruas contra tirania. Imprensa, o prostíbulo em desespero. Então, se a gente navegar aí pelo que essa gente preconiza, você vai ver uma deformação absoluta. A gente já tem uma série de dificuldades no Brasil e tem esse pessoal insuflando cada vez mais com que a gente tenha discórdias, tenha pensamentos míopes, interpretação totalmente equivocada da realidade. Agora, por que acontece isso aqui, gente? Esse pessoal, já comentei com vocês, eles foram induzidos a erro. Porque como eles seguem um estelionatário intelectual, que é o Olavo de Carvalho, e que está abrigado e protegido nos Estados Unidos, então há uma dificuldade muito grande de se processar alguém fora do Brasil, esse pessoal que está dentro do Brasil achou que podia falar as mesmas coisas, podia atacar a honra das pessoas, pregar o fim das instituições, irem para as ruas para pregar a implementação do ato institucional número 5, o fechamento do Congresso, prisão de ministros, como a gente viu na própria fala do Weintraub. Então esses caras vão reverberando esse tipo de comportamento e acham que não podem sofrer absolutamente nada. A Sarah Winter fazendo um acampamento terrorista, arrecadando grana para ter tipo de comportamento como chama? Ameaçador em relação às instituições, as pessoas que são os reprodutores dos sites bolsonaristas, pregando toda hora a quebra da ordem institucional, o desrespeito a pessoas, a honra das pessoas. Mas bem, eles estão no Brasil e eles estão sujeitos à lei brasileira. Eu estou achando que está muito barato para eles. Se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, eu promoveria ação civil de danos morais contra essa gente toda. Gente, fica dado o recado. Espero que eu tenha jogado algumas luzes aí. E não perca, logo mais, às 19 horas, nossa live com Ciro Gomes. Eu garanto a vocês que vai ser muito interessante. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até lá. Tchau.